Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai fazer a resolução dos exercícios propostos na aula de elipse parte 2, determinação de elipses. Vamos começar? Questão 4. Determine a equação reduzida e geral da elipse cujo eixo menor mede 7. O eixo menor vai do B1 até o B2, né, que é o eixo inteiro, que é igual a 2B. Que aí ele está falando que é igual a 7, ou seja, o B não é 7, o B é 7 dividido por 2, que é metade, que é exatamente 3,5. E tem focos nos pontos 4 e 6 e 4 e menos 7. Então, tá ali, foco no ponto 4 e 6 e foco 2, 4 e menos 7, tá? A partir dos focos, eu posso achar o valor do centro, porque o centro não é o valor que fica exatamente no meio dos focos, né? Eu tenho foco, o centro vai ficar bem no meio. Então, o centro é o ponto médio entre F1 e F2, não é? Então, se ele é ponto médio, eu posso achar o y do meu ponto médio, que é o y do centro, y de uma mais y da outra, dividido por 2, que dá menos 1 sobre 2, que é igual a menos 0,5, tá? E o x também, mas o x eu sei que ela vai ficar ali, eu sei que o x é 4, né? Mas eu vou fazer, ó, x do centro, 4 mais 4 dividido por 2, que é 4. Então, o centro fica no ponto, 4 e menos 0,5. Ó, menos 1 tá aqui, menos 0,5 por aqui. Então, aqui está o meu centro, tá? E aí, eu posso calcular a distância do centro até o foco 1, é o meu C, né? Então, do foco 1 até o 0 dá 6, mais meio, a distância é 6,5, que é o valor do C. Belezinha? Então, se o C vale 6,5 e o B 3,5, eu consigo achar quem? O valor do A pela relação trigonométrica que rege toda elipse, né? Vai ser igual a B ao quadrado, 3,5 ao quadrado, mais C ao quadrado, 6,5 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a 3,5 ao quadrado mais 6,5 ao quadrado, que é igual a 54,50. Então, o A é raiz quadrada de 54,50, que dá aproximadamente, para a gente colocar no gráfico, 7,4. Tá? Então, o valor do A, o A1 e o A2, que é 7,4, fica junto com o foco, né? Então, a partir do centro, eu vou contar 7,4 para cima. Eu vou ter o A1 e a partir do centro eu vou contar 7,4 para baixo, não é? Até aqui é 6,5. Por ali eu tenho o meu A2, ok? E o valor do B? O B não é 3,5? Então, a partir do centro eu vou contar 1, 2, 3,5 para cá. Eu tenho o B2, a partir do centro eu vou contar 3,5 para lá, eu tenho o meu B1, tá bom? E aí é só traçar ali, ó, a minha elipse perfeitinha, tá? Agora vamos à equação dela, né? Como ela tá dessa forma aqui, tá? Ela tá em pé, então vai ficar x. O centro é o ponto, x do centro é 4, então x menos 4 ao quadrado, mais y, o y do centro é menos 1,5, então vem mais meio, desculpa, que é igual a 1. Embaixo do x, como ela está em pé, vem o valor do b, que é 3,5, tá? Então, 3,5 ao quadrado, que é igual a 49 sobre 4, ou 12,25, e aqui sobre o A ao quadrado, que é 54,5, tá? Ou 109 sobre 2, tá? Então, aqui eu tenho a equação reduzida dessa elipse, tá bom? A questão eu posso deixar decimal aqui embaixo, tá?
no valor é o mesmo, tá? Mas eu recomendo sempre deixar em fração, que ela fica matematicamente mais visível, mais correta, e de repente é uma dízima, né? Se for uma dízima, obrigatoriamente você mantenha a fração, ok? Na 5, determine a equação reduzida geral da elipse, onde o centro fica no ponto menos 4 e 2,5. Então, eu coloco ali, ó, menos 4 e 2,5. Eu tenho o meu centro, né, ali, ó, no 2,5. O eixo maior mede 8, tá? O eixo maior vai de A1 até A2, que é o eixo inteiro, que é 2A, que é igual a 8, ou seja, o A é 8 dividido por 2, que é 4, tá? E aí ele fala que a excentricidade mede 0,5. Então, a excentricidade é C sobre A. Então, se o E vale 0,5 e o A vale 4, significa que o C vale 4 vezes meio, que é igual a 2, tá? Então, tenho o A, que é 4, o C, que é 2, falta achar quem? O B, só que eu tenho a minha relação trigonométrica que me ajuda sempre. A é 4 ao quadrado, o C é 2 ao quadrado, ou seja, 16. 2 ao quadrado, 4, passa para lá, menos 4, que é igual a B ao quadrado. Então, B ao quadrado igual a 12. Então, B raiz quadrada de 12, que é aproximadamente, para a gente colocar no gráfico, né? 3,5. Aproximadamente 3,5. Então, eu tenho A, tenho B e tenho C. Agora, ele não me deu direção alguma, assim, né? Se ela é deitada ou se ela é em pé. Então, com o centro e as 3 medidas, eu posso fazer das duas formas, ou seja, eu vou ter duas possibilidades, tá? Então, eu vou colocar ela deitada primeiro. Então, a partir do centro, né? Se o A vale 4, então, eu vou contar 4 unidades para lá, né? 1, 2, 3, 4. Vai cair bem aqui o A2 e 4 para cá. 1, 2, 3, 4 unidades aqui. Eu tenho o A1. O foco, que é do C, vale 2, então, a partir do centro, 2 unidades para cá, eu tenho o foco, e 2 unidades para cá, eu tenho o meu foco 1. E o B, né, o B igual aproximadamente 3,5, a partir do centro, 3,5 para cima, eu tô aqui no meio, né? Meio, 1, 2, 3,5. Tenho o meu B1, aí meio, 1,5, 2,5, 3,5. Eu tenho o meu B2, tá? Então, a elipse, ela fica assim, ó. Mais ou menos. Opa! Tá? Bem certinho. E aí, a equação vai ficar x, o centro fica no ponto menos 4 e 2,5, então, x mais 4 ao quadrado, mais y menos 2,5 ao quadrado, que é igual a 1. Embaixo do x vai vir o a, porque ela é deitada, né? E o a ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, sobre o b ao quadrado, que é 12, tá? Então, eu tenho essa equação. Agora, a outra opção. Vou apagar tudo aqui, porque ficou meio carregado, né? Vai ficar mais claro. Apaga, 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 só vou deixar o centro, que é o mesmo. Na outra opção, então, eu vou ter que ela é em pé, né? Então, a partir do centro, o A vai para cima e para baixo. Então, o A vale 4, então, a partir do centro, eu vou contar 4 unidades para cima. Ó, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4. Eu tenho o A1, aí meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4. Eu tenho o A2, tá? O foco, que é do C, que é 2. Então, a partir do centro, meio, 1,5, 2. Eu tenho foco 1, a partir do centro, meio, 1,5, 2. Eu tenho foco 2. E o B, né, B1 e B2, o B aproximadamente 3,5, a partir do centro, eu conto 1, 2, 3,5. Eu tenho o meu B2, a partir do centro, 1, 2, 3,5.
eu tenho o meu B1, tá? Então, a minha elipse fica assim, ó, em pé, né? Viu que linda? E a equação fica x mais 4 ao quadrado, que é do centro, né? Mais y menos 2,5 ao quadrado, que é igual a 1. Como ela é em pé, embaixo do x agora vem o b ao quadrado, que é 12. E embaixo do y vem o a ao quadrado, o a é 4 ao quadrado, 16. Ok? Então, as duas possibilidades. Determine a equação da elipse com centro na origem. Então, o centro fica ali no 0, 0, que passa pelo ponto P. Então, esse ponto P, meio 0,5, 0,5, pertence à elipse. E um dos focos é o menos raiz de 6 por 3 e 0. Menos raiz de 6 é aproximadamente menos 0,8. Então, vou colocar ali, a partir do centro, eu conto menos 0,8. Menos 0,8, mais ou menos aqui. Então, menos raiz de 6 sobre 3. É o foco 1. Logo, o foco 2 está na mesma distância, né? Porque, ou seja, o C vale raiz de 6 sobre 3, que é aproximadamente 0,8. Então, eu conto a partir do centro, 0,8 para cá, eu tenho o meu foco 2, no raiz de 6 sobre 3, positivo, ok? Então, o foco 2 tem coordenadas raiz de 6 sobre 3 e 0, tá? E eu tenho um ponto que pertence à circunferência, que é 0,5 e 0,5. Para achar a equação da elipse, eu preciso do centro do A e do B, mas eu não tenho A e B. Mas eu tenho, né, dos focos, esse é o foco 1, e um ponto que pertence. Se eu tenho um ponto que pertence e dos focos, pela definição de elipse, que é a distância de um ponto que pertence ao foco 1 mais a distância do mesmo ponto que pertence ao foco 2 é sempre igual a 2A. E aí, daí eu vou achar o valor do A, porque aqui, distância entre dois pontos normal, que é a raiz quadrada de x de uma menos o x da outra. Então, menos raiz de 6 sobre 3 menos 0,5 ao quadrado, mais o y de uma menos o y da outra, 0 menos 0,5 ao quadrado, mais a distância de P ao foco 2, raiz quadrada de x de uma menos o x da outra, então, raiz de 6 por 3 menos meio ao quadrado, mais y de uma menos o y da outra, 0 menos 0,5 ao quadrado, que é igual a 2A, tá? Dali eu vou achar o valor do A. Tudo isso aqui, ó, só jogar na calculadora, que vai dar, que dá igual a 2, que é igual a 2A. Ou seja, o meu A vale 1, tá? O A vale 1 e o C vale raiz de 6 por 3, eu consigo achar o valor do B, né? Eu tenho pela relação trigonométrica que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A igual a 1, o B eu quero saber, o C é raiz de 6 sobre 3 ao quadrado. Logo, 1 ao quadrado é 1, igual a B ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado é 6 e 3 ao quadrado, 9. Logo, B ao quadrado igual a 1 menos 6 sobre 9. B ao quadrado igual a... B ao quadrado é igual a 1/3, tá? Logo, o B, raiz quadrada de 1/3, né? De 1/3, que é aproximadamente, 0,6, tá bom? Então, o meu B vai ficar a partir do centro 0,6 para cima, mais ou menos eu tenho um B1, a partir do centro 0,6 para baixo eu tenho o meu B2. O A vale 1, então a partir do centro eu conto 1 para cá, eu tenho A1, a partir do centro eu conto 1 para cá, eu tenho o meu A2, tá? E aí eu tenho a minha elipse
certinha, tem que passar pelo ponto P, tá? E ali embaixo. Ok? Ah, faltou a equação, né? Como ela é deitada, né? Então, vou colocar x ao quadrado, porque se entra na origem, então fica só y ao quadrado e só x ao quadrado, que é igual a 1. Então, como ela é deitada, embaixo do x vem o a ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, e embaixo do y vem o b ao quadrado, que é 1/3, tá? Lembra, 1/3 é uma dízima? Obrigatoriamente mantém a fração 1/3 ali embaixo, ok? 4. Considerando uma elipse com centro na origem e focos em um dos eixos coordenados, e que passa pelos pontos 5 e 0 e 0, 13, determine a equação reduzida e geral da elipse. Então, aqui no gráfico, eu coloquei o centro, tá? E o ponto 0, 13 e o ponto 5 e 0, tá bom? Então, eu posso considerar que essa minha elipse, ela obrigatoriamente tem que passar por esses pontos, ok? Então, eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Então, essa pode ser a minha elipse, em que aqui fica o A, que é o eixo maior, e aqui fica o B, que é do eixo menor. Vou colocar B2. E aí, nesse caso, eu posso falar que o valor do A é igual a 13, tá? Porque o ponto aqui tá no 13. Ou seja, se o A1 tá aqui, a partir do centro, 13 para baixo, lá no menos 13, eu vou ter o A2. E o B2 está aqui no 5, então o B vale 5. Então, de B1 do centro até o menos 5 vai estar o B2, que é a distância 5. E aí, eu posso colocar a minha elipse dessa forma aqui, ó. Imagina que eu fiz uma elipse bem certinha. Ou seja, a equação reduzida dela fica só x ao quadrado, porque centro é na origem 0, 0, né? Sobre, como ela tá em pé, quem vem sobre o x ao quadrado é o b. Então, b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Mais y ao quadrado sobre o a ao quadrado, que é 13 ao quadrado, que é 169, igual a 1, tá? Está na forma reduzida, ele pediu a geral também. A geral, o que que eu faço? Eu multiplico por 25 vezes 169, que são os de baixo. Então, quando eu fizer a distributiva, por essa aqui, vai cortar o 25, então sobra 169x ao quadrado. Se eu multiplicar por aqui, vai cortar 169, vai sobrar o 25y ao quadrado, e 25 vezes 169 vezes 1 é igual a 4225, tá? Mas ainda não está na forma geral, tá? A forma geral, ela tem um padrão, né? Termo x ao quadrado, depois termo y ao quadrado, depois do termo em x, quando não tem, não significa que ele não existe, mas ele é multiplicado por 0, o y também, e menos 4225 igual a 0, tá? Passa para cá e fica negativo. Então, esse é o padrão da equação geral de uma elipse, ok? Mas eu tenho outras opções também, tá? Agora, eu vou apagar para a gente fazer a outra opção. A outra opção é que eu considere que esse ponto aqui no 13 é o meu foco e não o meu A, tá? Se esse aqui vai ser o meu foco, aqui obrigatoriamente vai ser o B, né? Porque o eixo maior está junto com o foco, né? O foco está sempre junto com o eixo maior. Então, o meu B continua igual a 5, logo o outro B, tá? B1 e B2 continua ali. Se ali é o foco, significa que essa distância do centro ao foco é o valor do C, não é? Que é igual a 13. Então, eu preciso achar o valor do A para eu saber onde está o A1 e o A2. Mas eu tenho a relação trigonométrica, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B é igual a 5 ao quadrado e o C é 13 ao quadrado, que é 169. Então, A ao quadrado vai ser igual a 169 mais 25, 194. A igual a raiz quadrada de 194, que é aproximadamente 13,93, tá? 13,9. Então, ali, a partir do centro, eu vou contar 13,9. Dá quase no 14, né? O A1, e a partir do centro, eu vou contar 13,9. Quase no 14, meu A2.
Então, se eu fizer a minha elipse, ó, bem certinha, né? Eu tenho uma coordenação ótima. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Vou até colocar o foco 2 ali, que é 3 unidades para baixo também. E a equação vai ficar como? X ao quadrado sobre, ainda ela tá em pé, embaixo vem o b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, e y ao quadrado sobre o a ao quadrado, que é 194, que é igual a 1, tá? Para achar a equação geral, eu multiplico por 25 vezes 194, tá? E aí eu faço a distributiva, vai cortar o 25, 194x ao quadrado, vezes esse aqui, corta 194, sobra 25, y ao quadrado igual a 1 vezes 25 vezes 194, que é 4.850. E aí, coloco na forma padrão da equação geral da elipse, né? Não tem x é 0x, não tem y é 0y, menos 4.850, que é igual a zero. Pronto. Agora, tem mais uma opção para essas considerações. Vou apagar de novo para a gente fazer. A outra opção que eu tenho é considerar que esse ponto aqui, o 5, 0, é um dos focos, tá? Então, nesse caso, se o foco está aqui, a distância do centro ao foco é o valor do C, que é igual a 5, tá? Então, o foco 1 está aqui, a partir do centro, 5 para lá, eu tenho o meu foco 2, tá? Ou seja, agora esse ponto aqui, 0,13, é o meu B, né? Porque o eixo maior fica junto com os focos. Então, ali é o B, ou seja, a distância do centro até B é o valor do B, que é o eixo menor, que no caso vale 13, tá? Então, ali para baixo, 13 para baixo, também eu tenho o B2. Agora, falta achar quem? O A, mas eu tenho a relação trigonométrica, que me ajuda sempre, a B ao quadrado, quando eu tenho duas e eu quero achar uma. No caso, B ao quadrado, 3 ao quadrado, mais C ao quadrado, 5 ao quadrado. E eu tenho que A ao quadrado é igual a 13 ao quadrado mais 25, que é igual a 194. A raiz quadrada de 194, que é aproximadamente 13,93, tá? Então, se o A é 13,93, a partir do centro, tá? O foco tá aqui, então é 13,9 para cá, quase no 14, eu tenho o A2. A partir do centro, 13,9 para cá, quase no 14, eu tenho o A1. E aí, a minha elipse, ela fica assim, ó. Tá bom? Ó, dessa forma aqui. Tá? E a equação dela? Como ela tá deitada agora, fica x ao quadrado, agora embaixo do x vem o a ao quadrado, que é 194. Mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado, que o b é 13. 13 ao quadrado, 169, que é igual a 1. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Beijo e até a próxima.